A semente da inovação. Sonhos elétricos em terras brasileiras. E aí, pessoal? Hoje vamos embarcar em uma viagem fascinante pelo tempo e pela inovação. Você sabia que a busca por alternativas energéticas para carros aqui no Brasil não é de hoje? Pois é. Desde os anos 70, o Brasil já estava de olho em soluções sustentáveis. Lá nos anos 70, em plena crise do petróleo, mentes brilhantes desafiaram o sistema e plantaram as sementes da mobilidade elétrica por aqui. A crise forçou a criatividade e a inovação. Engenheiros, professores, empresários, todos de cabeça junta em projetos para desenvolver veículos elétricos que a galera pudesse usar de verdade. Eles se reuniam em oficinas, universidades e salas de reunião, discutindo e testando novas ideias. Eram outros tempos, a tecnologia era mais limitada, mas esses pioneiros pavimentaram o caminho para o futuro. Eles enfrentaram muitos desafios, mas nunca desistiram de seus sonhos elétricos. Hoje, graças a eles, estamos mais perto de um futuro sustentável. Gurgel Itaipu, E150, o pioneiro que ousou desafiar o impossível. Este carro não era apenas um veículo, mas um símbolo de inovação e coragem. No final dos anos 70, em meio à crise do petróleo, surgiu um projeto ousado, o Gurgel Itaipu E150. A crise do petróleo trouxe desafios imensos e a necessidade de alternativas se tornou urgente. Uma ideia do João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, um brasileiro visionário. Ele acreditava que o futuro da mobilidade estava na eletricidade, muito antes de isso se tornar uma tendência global. Imaginem só, um carrinho pequeno, com cara de futurista, feito de fibra de vidro. Era uma visão do futuro, algo que parecia saído de um filme de ficção científica. Era movido a bateria, com autonomia para rodar até 60 km na cidade. Isso significava que era perfeito para o uso urbano, sem a necessidade de combustíveis fósseis. Dava para carregar na tomada de casa, super prático. Imagine a conveniência de simplesmente conectar seu carro na tomada, como se fosse um eletrodoméstico. Mas, como tudo que é novo, a Gurgel enfrentou dificuldades para produzir o Itaipu em grande escala. Uma pena, né? A falta de infraestrutura e apoio governamental foram grandes obstáculos. Mesmo assim, o Gurgel Itaipu E150 permanece como um marco na história dos veículos elétricos no Brasil. Chevette elétrico. Da universidade para as ruas, uma promessa incompleta. Nos anos 80, as universidades também entraram na onda da eletrificação. A UFSC, em Santa Catarina, desenvolveu o Chevette elétrico. Isso mesmo, aquele Chevette que a gente conhece, só que movido a bateria. O projeto era inovador e serviu para formar muita gente boa na área. Mas, infelizmente, o Chevette elétrico não foi para as ruas. Fiat Palio Weekend elétrico. Um vislumbre do futuro que não se concretizou. No final dos anos 90, a Fiat mostrou para o Brasil o Palio Weekend elétrico. Ele era equipado com motor elétrico trifásico e bateria de níquel-cádmio, uma tecnologia avançada para a época. O carro era bom, rápido e tinha uma autonomia de dar inveja nos outros elétricos da época. Mas sabe como é, né? O preço da bateria ainda era muito alto e faltava estrutura para carregar o carro na rua. Seção 5. Óbvio. 828 Urue. A inovadora microcar que bateu de frente com a realidade brasileira. No começo dos anos 2000, um grupo de jovens engenheiros brasileiros criou o Óbvio. 828 Urue. Um microcarro elétrico que era a cara do futuro. Pequeno, ágil, perfeito para o trânsito das grandes cidades. Mas, mais uma vez, a falta de investimento e a realidade do mercado brasileiro impediram que o Óbvio se tornasse um sucesso. Seção 6. Além dos holofotes, outros pioneiros que abriram caminho. E não podemos esquecer dos outros carros elétricos brasileiros que, mesmo sem tanta fama, ajudaram a escrever essa história.
o Agrale Marroá elétrico, um Jeep robusto para uso militar, e o Troller elétrico, uma versão ecológica do nosso Jeep aventureiro, mostraram que a eletrificação podia ir muito além dos carros de passeio. Seção 7. O motor que parou. Entendendo os desafios da mobilidade elétrica no Brasil. Mas e aí? Por que os carros elétricos demoraram tanto para engrenar no Brasil? A resposta é complexa, mas podemos resumir em alguns pontos. Falta de incentivos do governo, poucas opções de modelos, preço alto e falta de estrutura para carregar nas ruas. A gente sabe que o Brasil tem um potencial enorme para a energia limpa, mas ainda falta investimento em tecnologia e uma política séria para o setor. Seção 8. As rodas do futuro. O Brasil. Rumo à eletrificação da frota. A eletrificação da frota brasileira é um passo crucial para um futuro mais sustentável e inovador. Mas nem tudo está perdido. Há um otimismo crescente entre a população e os especialistas do setor. O Brasil tem tudo para ser um dos líderes mundiais em carros elétricos. Com um mercado em expansão e uma indústria automotiva robusta, estamos no caminho certo. Temos energia limpa de sobra, como a hidrelétrica, que é uma das nossas maiores vantagens competitivas. E o interesse por carros elétricos não para de crescer. Cada vez mais brasileiros estão optando por veículos sustentáveis. A chegada de novas montadoras ao país está impulsionando a inovação e a produção local de veículos elétricos. E a queda no preço das baterias está tornando esses veículos mais acessíveis para a população. São sinais de que o futuro está próximo. A tecnologia está avançando rapidamente, trazendo carros mais eficientes e modernos. Agora é torcer para que o governo faça a sua parte, implementando políticas que incentivem a adoção de veículos elétricos e acelere essa mudança, né? Com o apoio certo, o Brasil pode se tornar um exemplo global de mobilidade sustentável.